Já vou recebendo o nosso convidado de honra de sempre, professor Leonardo Trevisan, já conectado com a gente, professor da ESPN, já aqui com a gente. Sempre um prazer te ouvir, professor, e ao invés de direcionar uma notícia só, queria aquela sua leitura geral, que sempre traz tanta clareza para a gente. Estamos há 14 dias de 2026, já temos praticamente uma nova ordem mundial operando, um ano com muita emoção. Queria uma ajuda sua para amarrar todas essas pontas aqui para iniciar nossa conversa. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a todos que nos escutam, né? Eu acho que é isso mesmo, né? É muita coisa, passou 14 dias, né? O ano começou de uma forma, assim, bastante demolidora da ordem anterior. É disso que nós estamos falando, né? O Irã é o exemplo, talvez, mais cáustico. O Irã é o exemplo do momento, né? Em que você começa a colecionar mortos na esfera dos milhares. É esse o problema, né? Sobre o Irã de hoje, nós temos que notar a mudança no perfil, a mudança de andar no processo da repressão. O que é que ela quer dizer, né? O Irã vinha convivendo com isso, com os protestos. O que é isso? É o protesto desde 28 de dezembro. A gente não pode esquecer, Natália, que esse protesto ele começou onde menos se esperava, né? Ele não começou na rua. Essa onda de protesto não começou entre a oposição ao regime. Começou no núcleo econômico mais sério. O Bazar de Teherã, o grande Bazar de Teherã, no domingo, como uma surpresa inédita, dia mais forte, amanheceu fechado. Os empresários fecharam o grande bazar. Era um sinal. O que eles queriam? Uma discussão sobre, principalmente, o valor do real, a moeda do Irã, em relação ao dólar, em relação ao renminbi, principalmente, e a inflação. A inflação no Irã, nos últimos 3 meses, saltou 40%, mais de 70% no ano. O Irã vive uma situação difícil, terrível, principalmente alimento. Então, quando estava posto o quadro. No dia seguinte, 29, o presidente do Banco Central caiu do Irã. E o presidente do país, né, o Massoud Pezeshkian, fez um discurso moderador. Vamos ouvir as reclamações, vamos fazer. Né? Não bastou. Aquilo funcionou que nem uma centelha. Né? E estamos agora nesse fato. O que é que mudou de 29 para cá? Quem fala pelo regime não é mais Pezeshkian. Quem fala pelo regime é a Guarda Revolucionária, que não só passou a reprimir, como recebeu autorização, vamos usar a palavra certa, dura demais, para tirar na cabeça. Né? Os médicos, uma matéria do Guardian de hoje, sobre um hospital em Teherã, é dramática. Convido qualquer um para ler. É dramática. Né? A matéria mostra a quantidade de jovens que vão ficar cegos, que receberam um tiro nos olhos. Né? Então, essa condição, essa escalada, ela tem um sentido. O regime tem bala na agulha. No caso aí é literal, viu? O regime tem mesmo bala na agulha. A gente tem que olhar que ele pode não só pôr a repressão na rua, como ele tem discurso. Se o Trump atacar o Irã, que é o que nós estamos vendo no discurso de hoje, pode ser com um bombardeio, uma coisa assim, vai colar mais ainda. Vai ser mais patriota o discurso do governo. Se alguém tem alguma dúvida disso, presta atenção no que a Arábia Saudita, o Catar, Omã pediram aos Estados Unidos. Não te mete, não faz. Porque isso só vai solidificar o regime xiita. Aliás, a Arábia Saudita avisou os Estados Unidos que não vai emprestar seu espaço aéreo. Vocês vão fazer por outro lado, nós não queremos isso. Isso é um sinal da tensão. Né? Isso é um sinal de o quanto, de alguma forma, o Irã está representando um pouco desse novo xadrez geopolítico. Porque, Natália, não deu tempo de falar dela,
A China está só olhando, Natália. Ela tem interesses fortíssimos no Irã. Não nos esqueçamos disso. O senhor levantou muitos pontos importantes, inclusive queria reforçar o convite para lerem a reportagem do The Guardian, trazendo só um pouquinho mais aqui do que o professor trouxe. A reportagem traz relatos médicos indicando que as forças de segurança vêm mirando deliberadamente nos olhos e na cabeça de manifestantes. Só em um hospital de Teherã já se tem o registro de mais de 400 ferimentos oculares provocados por disparos que foram documentados, muitos deles resultando então na cegueira que o professor traz aqui. Acho que só de falar já me arrepio, professor. Não tem como. Mas trazendo... Com certeza. E a gente trazendo um pouco mais da visão desse possível ataque dos Estados Unidos, estava vendo que iria uma análise do senhor na mídia internacional. A gente viu ano passado a capacidade dos Estados Unidos de fazer ataques silenciosos, escondidos, aéreos. O senhor já falando da questão do bloqueio aéreo dos vizinhos, mas vi também de funcionários do Pentágono citados pela mídia estrangeira dizendo que essa resposta pode incluir uma variedade de outros métodos mais secretos, incluindo operações cibernéticas, campanhas psicológicas secretas destinadas a interromper e confundir as estruturas de comando do Irã. É difícil a gente dizer exatamente qual que é o curso da ação que o Trump provavelmente vai tomar, mas existe uma possibilidade grande. Queria uma análise do senhor se, para além dos riscos, a avaliação do que Trump pode fazer e do que todo o cenário internacional está alertando ele, se a gente pode ver algo diferente do que foi visto até agora. Com certeza. Essa tua observação é muito interessante, Natália. Né? Quando a gente olha, o Sakamoto tem insistido nisso. Né? Quando a gente olha para o poder americano, a gente tem que observar que esse poder americano está acompanhando uma evolução tecnológica, isso é indiscutível. Né? Observe que esse poder americano já foi experimentado no Irã, através de Israel. Quando você fala Israel, tem um forte apoio americano. Israel hoje é dona dos céus de Irã, dos céus de Teherã. Né? E é por esse método, né? Ataques cibernéticos e tudo mais. Porém, né? Os ataques, o quadro mudou do que era a Guerra dos 12 Dias. Para a gente ter uma ideia de que um ataque hoje no Irã pode produzir 2 cenários que são absolutamente preocupantes. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, o Irã não tem poder de fogo. Tem sim. O Irã tem. Não é o mesmo que ele usou com Israel, que ele não queria cutucar a onça com vara curta. Não interessava naquele momento para a China que o Irã avançasse. A China segurou o Irã. Agora é diferente. Tanto é diferente que as bases aéreas... Olha, presta bastante atenção nisso, amigos. As bases militares dos Estados Unidos, poderosas no Catar e em Omã, estão fazendo, já desde ontem, aquilo que eles chamam de evacuação ordenada. Eles estão tirando os militares de lá e as famílias de americanos. Porque eles sabem que a possibilidade de um estrago grave dos mísseis iranianos é real. Esse é o primeiro risco, Natália. Primeiro risco. Tem um segundo risco que é muito maior. E se você quiser saber, atinge a nós, eu, você, o Sakamoto e todo mundo, e a torcida do Flamengo inteira. Né? Se o Irã afundar, acho que um super petroleiro, mais 2 bastam. Ele fecha a passagem de Hormuz. A passagem de Hormuz é o estreito no Golfo Pérsico por onde sai todo o petróleo. Olha, presta bem atenção. Não é o petróleo iraniano, por ali passa o petróleo da Arábia Saudita, o petróleo de Omã, o petróleo dos Emirados Árabes Unidos. É mais ou menos de 20% a 25% da oferta de petróleo no mundo. Se o Estreito de Hormuz fechar, nós não vamos ver o petróleo subir 5%, como ele subiu agora da semana passada para cá. É o imponderável, pode ir ao dobro. Nós estamos imaginando isso num contexto em que o mundo precisa de alguma ordem econômica, porque ele vai enfrentar eleições brutais, incluindo a do Trump, de novembro. Petróleo disparando, inflação solta.
Então, portanto, quando a gente fala que o Irã está desarmado frente a essa situação, o quadro é diferente. E talvez hoje interesse para a China dar um aviso aos Estados Unidos que o Oriente Médio, ela também pode fazer arte ali. Ela também pode dar conselhos bem pesados. Nós estamos vendo o xadrez geopolítico novo das duas superpotências, fim do multilateralismo, Europa fora, Japão fora, Coreia fora, é só China e Estados Unidos. Nós estamos vendo eles acertarem algumas partes do mundo em que ainda eles não tinham dividido. Porque nesse xadrez, uma parte ficou Europa Ocidental e as Américas ficou para os Estados Unidos. A Ásia inteira ficou para a China. Mas o Oriente Médio está em discussão. E o Irã está recebendo um sim da China, presta bem atenção nisso, porque isso é real, para resistir. A Guarda Revolucionária não começou a atirar de graça. A Guarda Revolucionária começou a atirar porque alguém deu ordem. E esse alguém pode ser num sentido de confrontar diretamente a hegemonia americana. Zonas de influência que vocês tanto explicaram para a gente aqui, o Irã estava ali indefinido, mas está tomando esse rumo, né, professor? É muito interessante. Queria até ouvir o Sakamoto também um pouco especificamente sobre a situação de Donald Trump, Sakamoto, porque estamos vendo toda essa situação complexa, todos esses alertas, mas as manifestações ele continua estimulando, inclusive prometendo uma certa ajuda que é capaz de dar? Antes de mais nada, bom dia, professor Trevisan. Bom dia, Sakamoto. Prazer ter o senhor aqui com a gente de novo, sempre um prazer. Né? O professor Trevisan é dos meus, assim... Conversa, Sakamoto. Assim, o senhor é dos meus, tá para comentar já há um tempo, né? A quantidade de livros que o senhor tem aqui, é que nem eu fico procurando já lugar para enfiar livro, se não cabe mais. Vai colocando, mas vai entrar. A quantidade de livros que eu tenho... E um quadrúpede, eu tenho um cachorro que não pode me ouvir falar, que ele vem perto. Vocês já imaginaram o barulho que ia sair se eu deixar meu cachorro chegar aqui perto, meu vira-lata chegar aqui? Ia refletir um pouco o caos do mundo do momento, né, professor? Professor, é que o senhor não viu, tipo, a gente tem colunista aqui que tem galo, né? Fala a verdade, né? Durante o fim de semana eu escuto o galo do estúdio, professor. É um luxo esse programa. Mas galo com nome de filósofo, diga-se de passagem. Mas... eu concordo bem, assim, eu voto com o relator com relação ao que o professor Trevisan falou, né, com relação à questão da situação do Irã e dos Estados Unidos. Né? Eu até tinha escrito mais cedo também uma coluna, né, falando o seguinte, que o Irã, é claro, né, a gente tem uma quantidade de fontes que estão trazendo informações, não dá para negar, há um massacre por conta de forças de segurança, estão atirando para matar, né, não tenha dúvida nenhuma, o que acontece, só que, contudo, para você pensar em mudança de regime, acho que o professor já falou aqui antes, outras pessoas já falaram aqui antes, uma revolução. Primeiro que uma revolta vira revolução quando você tem lideranças claras puxando para um caminho. Né? Então, e você não tem uma revolta, e você não tem uma revolução porque você não tem essas lideranças. Você tem o neto lá do Shah no exílio, puxando para si, chamando para a monarquia, sendo que a maior parte das pessoas que estão lá no meio não estão pensando em voltar à monarquia. Até porque a monarquia iraniana pré-79 é corrupta por um diabo, na verdade, né? Era super complicado. Depois você tem o quê? Você tem o pessoal puxando isso com insatisfação econômica pesada. Me lembra muito a Indonésia de 98, naquela crise do arroz, do negócio que o Suharto caiu. Mas a Indonésia é diferente do Irã. Como o professor colocou, a Indonésia eram 13 mil ilhas, era um caos interno, você tinha vários grupos, você tinha elite fragmentada, e o Irã não. E esse acho que é um ponto interessante. Você tem queda de regime quando as elites resolvem brigar internamente. E o que você tem? Como o professor bem colocou, você tem a Guarda Revolucionária do Irã, você tem a Polícia da Moral, você tem um monte de gente que depende da existência do regime sobre o Ayatollah Khamenei. Ali Khamenei, que é o sucessor do Ayatollah Khomeini. Então, o que acontece? Tem esse pessoal que sobrevive porque o regime existe, né? Que são elites políticas, elites militares, elites econômicas que sobrevivem porque o regime existe. E aí você tem sobre o ataque, ou você fragmenta, e aí você tem uma fragmentação, a elite vai para um lado, vai para o outro, etc. e tal. Aí sim você pode começar a imaginar a mudança do regime,
Só que o que acontece, como o professor colocou, o pessoal atacou, os manifestantes estão indo para cima, o pessoal vai se fechando, aí o que o Trump faz? O Trump chega e fala: tomem as instituições, derrubem as instituições que a gente vai chegando com ajuda. Gente, com essa informação, basicamente o pessoal se fecha em copas do centro do poder e fala: não, a gente vai resistir e vamos pra porrada. Né? E se tiver que fazer exatamente o que o professor colocou, a gente dando o comércio mundial de petróleo. Né? Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes falando: não, pelo amor de Deus, Trump, fica de boas, amigo, não fala isso, né? Os caras é louco, porque exatamente, vocês acham que o regime iraniano vai cair sem atirar em Deus e o mundo antes, né? Vocês acham que derrubar um ayatolá é que nem derrubar o Maduro? Não é, mas não é. Aí, o Irã não é a Venezuela. Né? Então, o que acontece? O Trump, ele falou: não, vou fazer. Tipo, esperemos que seja bravata, que se fizer realmente, o tamanho do massacre contra o manifestante, e é interessante que os manifestantes, pequeno parênteses, quando eu tô falando de manifestante, não é só o pessoal estudantes, jovens, mulheres, o pessoal que é sistematicamente reprimido pelo regime. Tá tendo uma crise econômica sem precedente. É muito de gente pobre, família, que tá indo pra rua falando: gente, o dinheiro não dá pra comprar mais nada. Danou-se. O câmbio explodiu. Então, fecha parênteses. Só que aí o regime vai pra cima. Então, tá numa situação complicadíssima. Não há até o momento nenhum indício de que você tem uma fragmentação das elites, de quem controla, a ponto de gerar uma dissidência que possa converter em liderança e tentar tomar o poder. Né? O Irã tem o professor que me corrija, mas que eu conheço o Irã, sabe? Tipo, é uma burocracia estruturada, é um país estruturado. A Guarda Revolucionária não é aquela coisa toda desgrenhada que é o exército venezuelano. Né? É um pessoal que tem forças de elite, tem muita coisa, não é simples. Né? Então é aquela coisa. Tá havendo uma repressão, sim. Tá havendo massacre em muitos sentidos, sim. Agora, a intervenção dos Estados Unidos só irá bombar a tragédia. Né? Vai bombar ainda mais a tragédia. Então é o seguinte, você me perguntar, óbvio que eu quero eu quero que o Irã seja um país em que garanta os direitos humanos de todos esses grupos, que tenha tudo isso, que um regime autocrático seja convertido. Agora, isso precisa partir dos iranianos, sem essa interferência externa, porque inclusive senão a liberdade vai ser uma farsa, você troca A por B, dá na mesma coisa que eu estou vendo na Venezuela. Só que você tem que ter um processo. O mundo pode pressionar, mas os Estados Unidos não pode ficar bombardeando assim, porque vai dar rebosteio. Né? Então, a mudança do regime é uma coisa, o bombardeamento e a intervenção dos Estados Unidos é outra. Só para terminar uma coisa, só um comentário. A tendência, e aí só para não sei se o professor Leonardo vai concordar comigo, mas tem uma tendência, Nath, nos últimos dias que eu estou vendo do Irã, que é o seguinte: tudo vira fla-flu na internet. Né? Tudo vira fla-flu, mas é inacreditável como vira fla-flu na internet. E aí, se você faz uma crítica que nem eu estou fazendo agora, que o professor está fazendo agora, que fala A, B, C, D, E, coloca tudo na mesa, você vira um alvo a ser caçado por um lado ou por outro. Por quê? Peraí, você está defendendo os Estados Unidos. Peraí, você está defendendo o Irã. E se você critica os dois lados, você não pode fazer isso. Porque você precisa ter um lado. Gente, vocês têm problemas. E aí, você mas onde você viu isso? Que eu estava vendo, conversando, inclusive, com ex-alunos, etc e tal. E uma pessoa me perguntou: Sakamoto, mas qual é o seu lado? Eu falei: eu prefiro o perfil. Assim, eu queria perguntar para vocês se a gente teria uma terceira via aqui nessa discussão. Essa discussão, porque é o seguinte: você tem críticas ao comportamento imperialista dos Estados Unidos, óbvio, e você tem críticas ao comportamento autocrático do Irã. Sabe? E você tem críticas ao comportamento dos vizinhos, tem crítica ao mundo inteiro que está vendo o Oriente Médio se lascar em Gaza, no Irã, em um monte de lugar, e não está nem aí. Sobra crítica para todo mundo. Só que fazer isso hoje em dia é ruim, porque quem é formado em relações internacionais pela Universidade do WhatsApp
não aceita esse tipo de coisa. Interesses por todo lado, né, professor? Queria te ouvir na linha dessa provocação do Sakamoto. Olha, Brincamos aqui com a ideia de terceira via, mas no cenário internacional, quando a gente vê o debate de direito internacional, de intervenções ou não de fora, falam-se de que só se justificam em situações de carnificina e questões do gênero que não é o interesse do Trump em si com a população ali diretamente. A gente vê no cenário internacional também a Alemanha criticando, dizendo que o regime está com os dias contados, outros países europeus chamando embaixadores para conversar. O que poderia vir do cenário internacional de relevante e respeitoso que possa trazer alguma resposta para essa situação tão calamitosa por lá? O que a gente pode ter além desse fla-flu que o Sakamoto trouxe para a gente? Olha, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro é a minha concordância absoluta com o recado do Sakamoto. O recado do Sakamoto é básico. O Irã não é a Venezuela. O Irã não é a Nigéria. São coisas diferentes, muito diferentes, né? Sakamoto, você não tem ideia do quanto eu endosso, assino embaixo, saio de bandeirinha atrás dessa história de que eu tenho o direito de criticar os dois lados. É evidente. Olha, sobre o Irã, por exemplo, se passou alguma imagem que tem defeito, Deus que me perdoe, né? O Irã tem uma clareza muito grande em dominar ambições de mudança, seja elas menores possíveis. Natália, a condição da mulher no Irã é algo absurdo, né? Então, quando a gente olha para esse quadro, mas, porém, né, é o que disse o Sakamoto, o regime tem força. O regime tem força. Sakamoto, você deve ter visto como eu, que eu botei a mão na cabeça, os quilômetros de gente, várias emissoras internacionais transmitiram, os quilômetros de gente no comício de apoio ao governo, motivado pelas declarações do Trump. O Trump levou um monte de iraniano para a rua a favor do governo. Olha que loucura! Então, quando você olha para esse quadro, você diz, espera aí, quer dizer que o Irã tem força para fazer isso? Tem sim. Né? Eu insisto, a Guarda Revolucionária não começou a tirar na cabeça dos jovens sem ordem. Eles receberam ordem para isso. Né? E essa ordem a gente tem que esclarecer e ter clareza de por que ela está sendo dada. Né? O Irã se sente ameaçado? Se sente. Né? O Irã percebe que o quadro está mudando? Percebe. Isto significa que amanhã o regime dos Ayatollah vai cair? Errado. Quem tem alguma memória sobre isso é capaz de lembrar que Sakamoto lembra da brutal repressão às pessoas enforcadas em guindastes na Teherã de 1979, 80, 81, 82. Eles têm poder. 2, é um Estado teocrático, você tem luta religiosa nessa história. A Arábia Saudita fez um alerta óbvio, não tenta, porque eles vão se unir mais ainda. São xiitas, não são sunitas. Então, quando você olha para esse quadro e fala um persa, é outro mundo. Então, quando você olha para esse quadro, talvez recomendasse prudência, sabe, Natália? É exatamente isso que falta a Trump. Agora é que vem o X realmente da história, a cereja do bolo. Por que Trump fala? Né? Por que ele está tão interessado em criar um caso? Será que ele não sabe que não é hora de atacar o Irã, que vai provocar isso? Será que ele não ouve o embaixador da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman não telefona para ele e fala, fica quieto? Tudo isso acontece. Por que ele faz? Por que ele vai Por que ele vai e bota fogo na fornalha? Por que ele joga gasolina no fogo? Né? Tomem as instituições. Porque interessa ao senhor Trump uma convulsão internacional em que o americano esqueça que a inflação subiu de novo. Hoje, os jornais americanos estão dando os primeiros cálculos da inflação de alimentos e de aluguéis nos Estados Unidos. É aquele americano comum, é o americano que não tem casa. A gente é errado sobre riqueza nos Estados Unidos.
Está errado. A gente não tem uma ideia errada dos Estados Unidos. Há uma carência, eles vivem de dívidas, a maioria. Isso tem um peso enorme em inflação. Trump precisa desviar essa atenção. Mas vai custar um monte de jovem iraniano morto, vai custar um horror, pode fechar. Tá, paciência. O que eu preciso é ganhar a eleição de novembro e talvez fazer meu sucessor do jeito que eu quero. O Irã me interessa para isso, como interessou na semana passada a Venezuela. Externas ou nas internas, como a gente tem visto com o Banco Central americano, né, professor? Infelizmente, eu sei que o nosso tempo com o senhor está apertado. Sem contar isso. É tanta frente, professor, que eu acho que a gente acaba nem se surpreendendo. Eu tenho brincado. Pode dizer. Sakamoto, eu tenho brincado com uma imagem que me é cara, sabe? É a seguinte, amigo. Os Estados Unidos os Estados Unidos se latino-americanizaram. Se alguém me dissesse, há 2 ou 3 anos atrás, que algum presidente americano ia ameaçar o presidente do Fed, que não é uma instituição pública, é uma instituição privada, atenção. Né? Se alguém me dissesse isso, eu ia rir. Eu falei, cara, desculpa, vai procurar um psiquiatra, você está louquinho. Só que nós estamos aí, né? Nós estamos vendo isso. Né? O ataque à instituição interna, ao Fed. Né? Imagine você colocar um fantoche do Trump para tomar conta da inflação. Algo, né, uma inflação que é crescente, com tarifa. Né? Se você me disser isso, eu vou te dizer, quer dizer que os Estados Unidos se latino-americanizaram? É isso? É mais ou menos. Todos aqueles dramas terríveis da América Latina, meio comuns, de presidentes absolutamente irresponsáveis, política e economicamente, preocupados só em ganhar a eleição, que isso atravessou a fronteira do Rio Grande, passou do México para dentro dos Estados Unidos, esse clima, passou. Isso me preocupa muito, porque eles são a primeira nação militar do mundo. É aquela resposta do Trump, eu faço porque eu quero, e eu faço porque eu posso. Né? Então, portanto, eu acho que nós não estamos lidando com um ditador latino-americano, mais um deles. Nós estamos lidando com alguém que pode e faz. De fato, nós estamos chegando numa situação bastante complicada. O quadro não é favorável, não. Você tem toda a razão de se preocupar, Natália. Eu acho que, você sabe quem fez um comentário? Acho que foi o Paul Krugman, professor, que fez um comentário recentemente que os Estados Unidos está passando por um processo de venezuelização sob o Trump, né? Exatamente por conta disso. E agora, acrescentando o que o senhor colocou, a grande diferença é que, ao contrário da Venezuela, o Trump tem a bomba. Exatamente. Exatamente. Não precisamos dizer mais nada, Sakamoto. É exatamente isso. E um PIB de 30 trilhões. É exatamente isso. Isso, professor. Infelizmente, eu sei que o nosso tempo com o senhor é apertado. Eu só queria não deixar de abordar também Groenlândia, a gente falando aqui de tantos interesses e dessa personalidade de Donald Trump. E uma das últimas notícias que temos em torno do tema é que o governo da Groenlândia anunciou que a presença militar foi reforçada na ilha e seus arredores, em estreita colaboração com os aliados da OTAN, que, diga-se de passagem, tem Estados Unidos também, por isso a gravidade das ameaças de Trump dentro dela. Nesse comunicado divulgado em parceria com a Dinamarca, foi divulgado pouco depois, justamente, de Trump questionar a capacidade dos países europeus de impedi-lo de tomar o controle do território que pertence ao governo dinamarquês. Comunicado dizendo, então, aqui abre aspas, as Forças Armadas dinamarquesas continuam com exercícios na Groenlândia. A partir de hoje vai ter uma presença militar aumentada na região e seus arredores, em estreita cooperação com o OTAN, com o objetivo de treinar a capacidade de operar sob as condições únicas do Ártico e fortalecer a presença da aliança da região para o benefício da segurança europeia e transatlântica. Que ponto que estamos chegando, professor? Como que a gente consegue ver as ameaças nessa região também? Esse ponto você fez bem, Natália, por mais que corrido esteja o tempo, você fez bem de tocar nesse ponto, porque a Groenlândia é aquele momento em que a gente vai ter que olhar para os Estados Unidos e dizer a última coisa que eu tenho que pedir é não me peça coerência, porque a OTAN tem o artigo 5º. O artigo 5º da OTAN diz o seguinte,
Né? Qualquer membro da OTAN que for atacado, todos os outros são. A Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um membro da OTAN. Se os Estados Unidos atacarem, todos os outros teriam que se defender. Olha que situação maluca. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é para defender contra a ameaça russa, contra a ameaça... Vai se defender da ameaça americana. Esfacelou a OTAN. A OTAN perde sentido. Ela não tem mais como você entender que a OTAN segue depois da Dinamarca fazer isso. Né? Depois da Dinamarca ser obrigada a se defender dos Estados Unidos. E o restante dos países europeus fazer uma ameaça, Natália. A ameaça é desde sexta-feira, né? Passada. A Itália, a Espanha, Inglaterra, França e Reino Unido se solidificaram garantindo à Groenlândia que, se ela for atacada pelos Estados Unidos, uma das respostas será o pedido que os Estados Unidos retirem as bases militares na Europa. Opa! Como é que é? Então, isso dá bem a ideia da tensão, né? Isso dá bem a ideia de o quanto nós estamos brincando com fogo em pleno território do hemisfério ocidental, do mais rico do hemisfério ocidental.